Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Flávia Menezes e estarei com vocês neste episódio número 23 do nosso Prepcast, que é o podcast do Preparatório Trabalhista, e neste episódio vamos tratar das notícias do TST. Trouxe para vocês hoje 4 notícias interessantes e a quinta notícia vai ser sobre as novas teses vinculantes firmadas pelo TST. A primeira notícia trata de um cobrador de ônibus que fazia mais de 2 horas de intervalo, que estava pleiteando horas extras. Segunda notícia, uma cantineira recebeu adicional de insalubridade devido à exposição a calor acima do limite de tolerância. Terceira, turma confirma indenização por dano existencial em uma jornada que alcançava 21 horas diárias. Quarta, análise sobre edital de concurso relacionada a cotas de pessoa com deficiência compete à Justiça Estadual. E na quinta, serão as teses vinculantes do TST. Temos muitas teses vinculantes novas, mas poucas trazendo uma efetiva novidade, uma alteração, pois a maioria é apenas a reafirmação das súmulas e OJs do TST, como veremos. Então vamos aqui para a nossa primeira notícia. Cobrador de ônibus que extrapolava 2 horas de intervalo não receberá horas extras. É uma notícia do dia 18/8, um empregado na sua reclamação trabalhista contra a empresa Viação Garcia, de Londrina, alegou, dentre outras violações, que ele extrapolava o intervalo entre a jornada por mais de 2 horas de forma reiterada e estava pleiteando horas extras devido a isso. Lembrando que o artigo 71 da CLT fala que, em qualquer trabalho cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatório a concessão de um intervalo de 1 hora para repouso e alimentação. E tem que ser no mínimo de 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo de trabalho, em contrário, não pode exceder de 2 horas. Então vejam que o artigo 71 fala que não deve se exceder de 2 horas o intervalo intra-jornada, sendo de no mínimo 1 hora, salvo acordo ou convenção coletiva. Então, seguindo para o nosso caso, o juízo de primeiro grau e o TRT da 9ª região rejeitaram o pedido do empregado, considerando que o período de intervalo superior a 2 horas estava previsto no acordo coletivo de trabalho, então adequava-se ao previsto no artigo 71 da CLT. O TRT confirmou a validade da cláusula, apesar de não existir uma pré-fixação dos horários de início e de término, e destacou que o trabalhador admitiu ter horários fixos das pegas, que são as jornadas bipartidas de motoristas, e as testemunhas revelaram o recebimento das escalas com antecedência e ainda que havia uma listagem de movimentos de frequência apontando horários fixos de intervalo entre essas pegas. No recurso ao TST, o empregado, que era cobrador de ônibus, insistiu que seriam devidas as horas extras por serem submetidas ao intervalo superior a 2 horas, frisando que a ampliação do intervalo se dava de forma aleatória, conforme as necessidades da empresa, o que, segundo ele, tornaria nulo o ajuste. Então, vejam. No caso aqui, era um cobrador de ônibus que tinha jornadas bipartidas. Motoristas também é bem comum ter essas duas pegas, essas jornadas bipartidas. Então, geralmente, eles trabalham no início da manhã, por exemplo, e depois voltam só no final da tarde, e tem um intervalo entre essas duas pegas superior a 2 horas. E esse cobrador de ônibus estava pedindo a nulidade deste tipo de intervalo. A primeira turma do TST rejeitou o recurso e destacou que a cláusula coletiva que autoriza a adoção de intervalo entre a jornada superior a 2 horas era válida, ainda que estabeleça previsão genérica de extrapolação do intervalo diante da permissão do artigo 71 da CLT. E conforme esse entendimento, não existe no ordenamento jurídico brasileiro a obrigação de se especificar qual seria o horário do intervalo intra-jornada. O relator do recurso ainda, o ministro Hugo, assinalou que o empregador não pode, sob pretexto de estar amparado pela norma coletiva, impor ao trabalhador períodos muito extensos de intervalo, a ponto de gerar um efetivo risco à segurança e saúde deste trabalhador. Mas não, ele concluiu que não foi o caso dos autos. No caso, a imposição reiterada de intervalos demasiadamente extensos com riscos concretos ao trabalhador não se concretizou.
Se houvesse esses riscos e um intervalo demasiadamente extenso, aí sim, iria ferir a finalidade protetiva do intervalo intra-jornada e seria nula essa cláusula coletiva, que não foi o caso, como destacou o relator. Então vamos para a nossa notícia seguinte. Cantineira recebe adicional de insalubridade por exposição a calor acima do limite de tolerância. Também notícia de 18 de agosto. A cantineira alegou na sua ação que, devido às suas condições de trabalho, estava exposta a condições de calor excessivo, choque térmico, contato com produtos químicos e agentes biológicos e, portanto, fazia jus ao adicional de insalubridade. Eu trouxe essa notícia por quê? Porque é difícil a gente ver a concessão de adicional de insalubridade devido ao calor acima do limite de tolerância. Então, eu achei bem interessante este caso. A empresa contestou o pedido, afirmando que as atividades da empregada não se enquadravam como insalubre, segundo as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e argumentou que os valores de exposição ao calor estavam dentro dos limites de tolerância e ainda que a empregada utilizava EPIs que neutralizavam a insalubridade. Então, vocês sabem que não basta a pessoa estar exposta a um agente insalubre. Ele tem que estar acima do limite de tolerância, então uma certa tolerância à exposição a agentes insalubres geralmente é prevista na norma técnica e também tem que ter a previsão específica daquele agente e daquela atividade na norma técnica também, senão também não gera o direito ao adicional de salubridade. No caso, o juízo de primeiro grau, considerando o laudo pericial, concluiu que estava comprovado, sim, a exposição a agente de insalubridade e deferiu o adicional à trabalhadora. Conforme o laudo, a cantineira estava exposta durante todo o seu período de trabalho a níveis de calor acima da tolerância, como previsto no anexo 3 da NR 15 da Portaria 3214 de 78 do Ministério do Trabalho, e por isso concedeu o direito ao adicional de insalubridade em grau médio, que é o adicional de 20% sobre o salário mínimo. Ao examinar o recurso ordinário, o TRT da Terceira Região ele reformou a sentença, absolvendo a empresa da condenação de pagamento de adicional de insalubridade, pois previu que, estabeleceu, o Tribunal Regional do Trabalho, que mesmo havendo a exposição a níveis de calor acima do limite de tolerância, conforme foi atestado pela perícia, para o tribunal, essa empregada estava no exercício de funções similares a serviços domésticos, que não são considerados insalubres. Ainda destacou o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que, ainda que houvesse sujeição a calor durante os afazeres ao fogão ou ao forno, esses não se davam por toda a jornada, porque a empregada tinha intervalos que desenvolvia outras atividades, como cortar alimentos. E, além disso, era responsável pelo estoque dos mantimentos, servia a alimentação dos alunos, tinha que lavar o piso, as bancadas, os pratos e os talheres. Mas a quinta turma do TST condenou a empresa a pagar o adicional de insalubridade. A relatora do recurso, que foi a ministra Morgana, destacou que os fatos descritos no processo e também o laudo pericial deixam evidente que a trabalhadora estava exposta de forma intermitente ao calor, que é exatamente o caso tratado na súmula 47 do TST, que estabelece que o trabalho em condições insalubres em caráter intermitente não afasta por si só a circunstância e o direito à percepção ao adicional de insalubridade. Então, no caso, mesmo que ela fizesse outras atividades, como cortar alimentos, lavar os pratos, lavar o piso, ela estava exposta, sim, ao calor acima dos limites de tolerância, por se tratar de uma atividade de forma intermitente, gerando o direito ao adicional de insalubridade. Notícia seguinte: turma confirma indenização por dano existencial em jornada que alcançava 21 horas diárias, notícia do dia 19. Também uma notícia muito interessante, pois sabemos também que é difícil a comprovação do dano existencial, e esse é um caso em que houve a comprovação efetiva e a concessão da indenização pelo dano existencial. Então, um motorista, que era de Lins, do estado de São Paulo, disse na sua ação trabalhista que ele tinha uma jornada das 6 às 22 horas, com apenas 2 folgas mensais de 24 horas. Explicou que não tinha como desfrutar de nenhum tempo livre, seja com a família, seja com os amigos, não tinha como fazer uma atividade esportiva ou mesmo ir à igreja.
E também, como motorista de carreta, disse que a jornada exaustiva colocava em risco não só a sua vida, como também de outras pessoas que trafegavam nas estradas. Aqui também é interessante a gente destacar que a CLT, o artigo 59 da CLT, deixa de forma expressa que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, mas em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, o artigo 59 da CLT prevê de forma expressa que a hora extra não poderia extrapolar 2 horas diárias. E seguindo na notícia, a empresa contestou o que foi alegado pelo trabalhador e falou que era ônus dele provar o que estava dizendo. Também alegou a empresa que não ficou demonstrado nexo de causalidade entre o ato que o caminhoneiro alega ter sido praticado pela empresa e o dano por ele suportado. E ainda a empresa, que foi a JBS, alegou que, comprovada a conduta ilícita de exigir uma jornada exaustiva, essa jornada exaustiva por si só não seria suficiente para concluir que o empregado sofreu danos nas suas relações pessoais, na sua vida familiar ou no seu desenvolvimento pessoal. Então, basicamente, a JBS negou todos os fatos, falou que o ônus era da parte autora, do empregado, e disse que mesmo se ele provasse a jornada exaustiva, isso não levaria ao dano existencial. Mas a empresa foi condenada em primeira instância e foi fixada uma indenização de 5 mil. A JBS entrou com o recurso pedindo a redução do valor. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região alterou o valor para 20 mil reais e no final a indenização foi fixada em 12 mil reais. Mas claro, a empresa recorreu e a decisão chegou ao TST, tanto que estamos tratando dessa notícia nesse momento. Então a terceira turma do TST rejeitou o recurso da JBS, que pretendia excluir a sua condenação ao pagamento da indenização por danos existenciais no valor de 12 mil reais. Segundo o relator do recurso, que foi o ministro Alberto Balazeiro, que nesse caso estava na subseção especializada de dissídios individuais 1, o TST fixou a tese de que é precisa a comprovação pelo empregado da realização da jornada extenuante, ou seja, a realização de jornada excessiva de forma habitual por si só não enseja o pagamento de indenização ao empregado. Então, é preciso comprovar os danos que essa jornada extenuante causem ao trabalhador. Mas o ministro destacou que no caso que estava sendo analisado, há uma peculiaridade, um distinguishing, em relação a esse entendimento que foi firmado na subseção especializada de dissídios individuais número 1. Porque, no caso, a jornada comprovada alcançava de 16 a 21 horas diárias, além dos trabalhos em domingos e feriados, sem qualquer pagamento ou compensação, e ainda fruição irregular do descanso semanal remunerado. Então, nesse caso, o ministro destacou que era impossível não se reconhecer o ato ilícito causador do dano existencial. E, por fim, o ministro relator lembrou que, se por um lado jornadas extenuantes comprometem a dignidade do trabalhador, por outro, implica um incremento significativo do número de acidentes de trabalho, repercutindo na segurança de toda a sociedade, e por isso foi mantida a indenização de dano existencial e a condenação da empresa, que era a JBS. Então, vocês podem observar que aqui no caso, mesmo que, em regra, para o TST é necessário comprovar o dano decorrente da jornada extenuante. Então, além de provar a jornada extenuante, você tem que comprovar danos na vida social, na vida familiar, no seu desenvolvimento pessoal. Neste caso, entendeu-se que somente a jornada comprovada, que era de 16 a 21 horas diárias, ela era suficiente para provar os danos existenciais desse trabalhador, pois era muito extensa, não tinha domingo, não tinha feriado, trabalhava nos feriados, não tinha domingo de descanso, não tinha nenhum descanso semanal remunerado, tinha 2 de 24 horas só no mês, não havia pagamento, não havia compensação. Então, no caso, entendeu-se que era claro o dano causado devido a essa jornada extremamente extenuante. Próxima notícia é um caso sobre um edital de concurso. Em umas cláusulas tratava sobre cotas de pessoas com deficiência e a competência foi atribuída à Justiça Estadual. Por isso que eu trouxe essa notícia, porque casos de competência é sempre interessante saber e sempre são muito cobradas em concursos ou até no dia a dia é sempre importante saber. Tanto para decidir, tanto para quem for pleitear algum direito
relacionada a esse edital de concurso. Então, uma ação civil pública foi ajuizada em 2012 contra a CEMIG, requerendo a nulidade de um edital de concurso por desrespeito às normas constitucionais e legais que reservavam cotas de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência. Segundo o MPT, o edital proibiu que trabalhadores com deficiência concorressem a diversos empregos sob o argumento de que os postos de trabalho exigiam a aptidão plena. O MPT ressaltou que a CEMIG direcionou quase a totalidade das vagas reservadas a pessoas com deficiência à cidade de Belo Horizonte, sem respeitar o princípio da proporcionalidade. Então, temos 2 pontos aqui. Primeiro, a proibição de forma a priori, antes de que se analisasse efetivamente as aptidões, de que alguns cargos não poderiam ser destinados a pessoas com deficiência. E o outro ponto é que os cargos que eram reservados a pessoas com deficiência eram apenas na cidade de Belo Horizonte. Isso acarretaria um desrespeito ao princípio da proporcionalidade. Então, o MPT apontou que o edital reservou 10% das vagas à pessoa com deficiência, totalizando 63 vagas, mas o item 7.1.3 do edital assegurou aos candidatos o direito de se inscreverem no concurso para os cargos indicados no anexo 8, exceto para os cargos que exigem aptidão plena. E a lista de cargos ela era bem grande para aqueles que não poderiam se inscrever, que tivessem algum tipo de deficiência. Então, a lista incluía os cargos de técnico de projeto de obra civil, técnico de projeto de sistema elétrico, técnico de sistema elétrico de campo, técnico de sistema mecânico, técnico de segurança do trabalho, técnico de operações de usina, técnico de operações de sistema, técnico de supervisão e controle de operações de sistema. Então, vejam, eram vários cargos e tem mais uma infinidade ali na lista. Em defesa, a CEMIG alegou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da matéria. E esse argumento foi acolhido pelo juiz de primeiro grau sob o fundamento de que o caso não envolvia relação de trabalho propriamente dita, mas questões administrativas concernentes ao concurso público por meio do qual seriam contratados empregados pela companhia. A sexta turma do TST confirmou que a Justiça do Trabalho não é competente. O relator do recurso, que foi o ministro Augusto César, salientou que o entendimento do TRT de que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar a demanda está correto, pois envolve matéria de cunho administrativo relativa a critérios adotados pelo edital regulador do certame quanto à disponibilidade de vagas para pessoas com deficiência em todas as regiões, ainda mais por se tratar de uma fase pré-contratual. Ainda o relator, o ministro Augusto, destacou que, no período entre a interposição do recurso de revista e o julgamento, o STF fixou a tese de repercussão geral no tema 992, definindo que compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e nulidade do certame contra a administração pública, seja direta ou indireta, quando adotado o regime seletista de contratação de pessoas, exceto se a sentença de mérito for anterior a 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito julgado e a sua execução, a competência continuaria com a Justiça do Trabalho. Então, no caso, como a sentença era referente a período, o processo em si, referente a período após 6 de junho de 2018, a competência é da Justiça Comum. Vamos agora para o nosso último ponto, que são as novas teses vinculantes firmadas pelo TST. Foram firmadas 69 novos temas, só que 53 desses temas são reafirmações de súmulas e OJs, e as restantes serão alguns entendimentos novos que foram firmados pelo TST, que eu vou destacar para vocês quais são os novos e também as reafirmações, tá? Tema 216. Se trata de médico e engenheiro e suas jornadas de trabalho, que possuem, tanto médico como engenheiro possuem jornadas especiais regulamentadas em lei. Então, tendo em vista que as leis 3.999 de 61 e 4.950-A de 66 não estipulam a jornada reduzida, mas apenas estabelecem o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e 6 horas para os engenheiros, não há que se falar em horas extraordinárias, salvo excedentes à oitava, desde que seja respeitado o salário mínimo horário das categorias. Então, aqui, que já era a súmula 370 do TST, se estabelece que as leis que regulamentam o trabalho do médico e do engenheiro não fixam uma jornada
reduzida especial, mas apenas estabelecem um salário mínimo conforme esta jornada de 4 horas para médico ou 6 horas para engenheiro. Então, as horas extras apenas se referem à jornada após as 8 horas, mas o pagamento tem que observar essa jornada reduzida, certo? Tema 217, desculpem, se refere à reafirmação da súmula 197, que o prazo para recurso da parte que intimada não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se da sua publicação. Tema 218, reafirmação da súmula 382. A transferência do regime jurídico do seletista para o estatutário implica extinção do contrato de trabalho, iniciando-se o prazo de prescrição bienal a partir dessa mudança de regime. Tema 219, reafirmação da súmula 246 do TST. É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento. Tema 220, reafirmação da súmula 440 do TST. Assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em razão do auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, nas mesmas condições em que usufruía a vantagem no período anterior à suspensão contratual. Tema 221, reafirmação da OJ 365 da SBD 1 do TST. O membro do Conselho Fiscal do Sindicato não tem direito à estabilidade previsto no artigo 543, parágrafo 3º da CLT e artigo 8º, inciso 8º da Constituição, porque não representa ou atua na defesa dos direitos da categoria, tendo a sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato. Então, membro do Conselho Fiscal do Sindicato não tem estabilidade. Então, vamos agora para os temas 222 e 223, que são temas que não são reafirmação de súmula ou de OJ. Tema 222, o empregado ou trabalhador avulso que exerce atividade de movimentação de mercadorias em geral, por força da Lei 12.023 de 2009, integra a categoria profissional diferenciada e, portanto, seu enquadramento sindical independe da atividade preponderante do empregador, da empresa ou de quem lhe toma os serviços. Tema 223. No processo do trabalho, em face da regra da impessoalidade, é válida a citação ou intimação pela entrega da notificação postal no endereço da ré. Artigo 841, parágrafo 1º da CLT, competindo ao destinatário o ônus da prova de eventual não recebimento do documento. Tema 224. Nos termos do artigo 114, inciso 6 da Constituição, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido, reafirmação da súmula 392 do TST. Tema 225, que também não é uma reafirmação de súmula ou de OJ, é um tema novo. As horas extraordinárias devidas aos empregados rurais remunerados por produção que trabalham na colheita de laranjas devem ser pagas com o valor da hora normal, acrescido do respectivo adicional. Tema 226, reafirmação da súmula 32 do TST. Presume-se o abandono do emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não o fazer. Tema 227. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de o trabalhador ter obtido um novo emprego, reafirmação da súmula 276. E o tempo de aviso prévio, mesmo indenizado, conta-se para efeito de indenização adicional previsto no artigo 9º da Lei 6.708 de 79 e no artigo 9º da Lei 7.238 de 84. Reafirmação da súmula 182 do TST, esse é o tema 228. Tema 229, reafirmação da súmula 454 do TST, compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício da contribuição referente ao seguro de acidente de trabalho, que é a SAT, que tem natureza de contribuição para a Seguridade Social, pois se destina ao financiamento dos benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho. Tema 230, que também é um tema novo.
A prescrição bienal para pretensões decorrentes das relações de trabalho dos portuários avulsos flui a partir da extinção do cadastro de inscrição ou registro perante o órgão, que é o órgão gestor de mão de obra. Tema 231, reafirmação da OJ 278 da SDI 1 do TST, a realização de perícia é obrigatória para verificação da insalubridade. Quando não for possível sua realização, como no caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova. Tema 232 é do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos para a concessão do vale-transporte ou que não pretendia fazer o uso do benefício, reafirmação da súmula 460. Tema 233, a contratação de servidor público após a Constituição da República de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição, somente lhe conferindo o direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitando o seu valor do salário hora mínimo e dos valores referentes ao FGTS, reafirmação da súmula 363 do TST. Tema 234, reafirmação da súmula 354. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração dos empregados, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, de adicional noturno, de horas extras e de repouso semanal remunerado. Tema 235, o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 5584 de 70 foi recepcionado pela Constituição de 88, sendo lista a fixação de valor de alçada com base no salário mínimo, reafirmação da súmula 356 do TST. Tema 236, o empregado que se demite antes de completar 12 meses de serviço tem direito a férias proporcionais, reafirmação da súmula 261 do TST. Tema 237, reafirmação da OJ 369 da SDI 1 do TST. O delegado sindical não é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 8º, inciso 8º da Constituição, a qual é dirigida exclusivamente àqueles que exercem ou ocupam cargos de direção nos sindicatos e submetidos a um processo seletivo. Tema 238, que não é uma reformação de súmula ou de OJ, é um tema novo, é inaplicável a multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, no caso de extinção do contrato de trabalho em decorrência do falecimento do empregado. Tema 239, reafirmação da OJ 233 da SBDI 1 do TST. A decisão que defere horas extras com base em prova oral ou documental não ficará limitada ao tempo por ela abrangido, desde que o julgador fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período. Tema 240, reafirmação da súmula 12. As anotações apostas pelo empregador na carteira de trabalho do empregado não geram presunção absoluta, apenas relativa. Tema 241, reafirmação da súmula 18. A compensação no processo de trabalho está restrita às dívidas de natureza trabalhista. Tema 242, que não é uma reafirmação de súmula de OJ, é um tema novo. A sucumbência recíproca apenas quando julgado totalmente improcedente pelo menos um dos pedidos da inicial, sendo indevidos honorários de sucumbência pela parte reclamante sobre os pedidos julgados parcialmente procedentes. Tema 243, reafirmação da súmula 265. A transferência para o período diurno implica a perda do adicional noturno. Tema 244, reafirmação da OJ 407 da SDI 1 do TST. O jornalista que exerce funções típicas da sua profissão, independentemente do ramo de atividade do empregador, tem direito à jornada reduzida do artigo 303 da CLT. Os temas 245 e 246 também são temas novos. 245, o trabalhador rural que exerce suas atividades em pé ou com sobrecarga muscular estática ou dinâmica tem direito a pausa de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho, conforme previsto na NR 31 do Ministério do Trabalho e também o artigo 72 da CLT. E o tema 246, a parte reclamante que não apresentar no prazo de 15 dias motivo legalmente justificável para sua ausência à audiência, deverá arcar com o pagamento das custas processuais, ainda que concedido o benefício da justiça gratuita, artigo 844, parágrafo 2º da CLT. Tema 247, reafirmação da OJ 244 da SBDI 1 do TST.
A redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não constitui uma alteração contratual, uma vez que não implica em redução do valor da hora-aula. Tema 248, reafirmação da OJ 345 da SDI1 do TST. A exposição do empregado à radiação ionizante ou a uma substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, devido à regulamentação ministerial. Ao reputar perigosa a atividade, reveste de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no artigo 200, caput e inciso 6º da CLT. No período de 12 de dezembro de 2002 a 6 de abril de 2003, enquanto vigiou a portaria 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz uso ao adicional de insalubridade. Tema 249. O valor da multa estipulada em cláusula penal, ainda que diária, não pode ser superior à obrigação principal corrigida, em virtude da aplicação do artigo 412 do Código Civil, a reafirmação da OJ 54 da SDI1 do TST. Tema 250 é um tema novo. A base de cálculo de pensão mensal a título de indenização por danos materiais não inclui o FGTS. Tema 251. A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o recolhimento da contribuição para o FGTS, é a reafirmação da súmula 206 do TST. O tema 252 é a reafirmação da OJ 415 da SDI1 do TST. A dedução das horas extraordinárias comprovadamente paga daquelas reconhecidas em juízo não pode ser limitada ao mês de apuração, devendo ser integral e aferida pelo total das horas extras quitadas durante o período imprescrito do contrato de trabalho. Tema 253, que é a reafirmação da súmula 287, a jornada de trabalho do empregado de banco de gerente de agência é regido pelo artigo 224, pelo parágrafo 2º da CLT. Quanto ao gerente geral da agência bancária, presume-se o exercício do cargo de gestão, aplicando-se o artigo 62 da CLT. Tema 254, reafirmação da súmula 443. Presume-se discriminatória a dispensa do empregado portador de vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração. Tema 255, que é a reafirmação da OJ 42, inciso 2 da SDI do TST. O cálculo da indenização de 40% do FGTS deve ter como base a soma dos salários devidos na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, que devem ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros, desconsiderada por ausência de previsão em lei, a indenização resultante da projeção do tempo de serviço do aviso prévio indenizado. Tema 256, reafirmação da súmula 172, computa-se no cálculo do repouso remunerado as horas extraordinárias habitualmente prestadas. Tema 257, que é a reafirmação da súmula 379, a resolução do contrato de trabalho em que o empregado seja dirigente sindical somente pode se operar por decisão proferida em inquérito judicial, conforme está previsto nos artigos 494 da CLT e 543, parágrafo 3º da CLT. Tema 258, reafirmação da súmula 374, o empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo, no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Tema 259, o termo inicial do direito ao salário família coincide com a prova da filiação. Se feito em juízo, corresponde à data do ajuizamento do pedido, salvo se comprovado que anteriormente o empregador se recusara a receber a respectiva certidão, que é a reafirmação da súmula 254 do TST. Tema 260, reafirmação da súmula 431. Para os empregados a que alude o artigo 58 caput da CLT, quando sujeitas a uma jornada de 40 horas semanais, aplica-se o divisor 200 para o cálculo do valor do salário hora. Tema 261, que é a reformação da súmula 55 e trata das financeiras. As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do artigo 224 da CLT. Tema 262, reafirmação da súmula 348. É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos. Tema 263 é um tema novo. É possível a acumulação de pensão
paga a título de indenização por danos materiais, com eventual benefício previdenciário recebido pelo trabalhador, pois são verbas de naturezas distintas. Tema 264, reafirmação da OJ 324. É assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco, ou que façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam um risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica. Tema 265, que é a reafirmação da OJ 410. Viola o artigo 7º, inciso 15 da Constituição, a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho, importando em seu pagamento em dobro. Tema 266, reafirmação da súmula 453. O pagamento adicional de periculosidade, feito por mera liberalidade da empresa, ainda de que modo proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao previsto em lei, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo artigo 195 da CLT, pois torna presumida a existência do trabalho em condições perigosas. O tema 267 é um tema novo também. Os valores recolhidos a título de custas processuais aproveitam as demais partes do processo, ainda que a parte responsável pelo recolhimento tenha requerido a sua exclusão da lide. Tema 268, reafirmação da OJ 375. A suspensão do contrato de trabalho em virtude de percepção de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Tema 269 é um tema novo, também não é a reafirmação de súmula ou de OJ, é válida a jornada de trabalho de 12 horas em regime de escala 2 dias de trabalho para 2 de descanso, que é conhecida como 2x2, da Fundação Casa, desde que prevista em lei ou em norma coletiva. Tema 270, reafirmação da súmula 386. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre o policial militar e a empresa privada, independentemente de eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto da Polícia Militar. O tema 271 também é um tema novo. É incabível a concessão de prazo para regularização do preparo nos casos de total ausência de comprovação do recolhimento das custas ou do depósito recursal no prazo do recurso, não se aplicando nesse caso o artigo 1007, parágrafo 2º, 4º e 7º do CPC. Tema 272, estamos chegando ao final. É do empregador o ônus da prova relativa à opção do empregado em converter um terço de férias em abono pecuniário, previsto no artigo 143 da CLT, também não era nenhuma súmula, nenhum OJ, é um tema novo. Tema 273, reafirmação da súmula 461. É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos de FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor. Tema 278, reafirmação da súmula 212. O ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negada a prestação do serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Tema 279, reafirmação da OJ 399 da SDI1 do TST. O ajuizamento da ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não é abuso de direito, pois está submetida ao prazo prescricional inscrito no artigo 7º, inciso 29 da CLT, da Constituição, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data de término do período estabilitário. Tema 280, reafirmação da súmula 264. A remuneração das horas extraordinárias é composta da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Tema 281, que trata da CIPA, reafirmação da súmula 339, inciso 2º. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas uma garantia para as atividades como membro da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade da empresa. Se for extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário.
Tema 282, reafirmação da súmula 384. É aplicável a multa prevista em instrumento normativo, sentença normativa, convenção ou acordo coletivo, em caso de descumprimento da obrigação prevista em lei, mesmo que a norma coletiva seja mera repetição do texto legal. Tema 283 é novo. A decretação da recuperação judicial não faz presumir a incapacidade financeira da pessoa jurídica e não autoriza, por si só, a concessão da justiça gratuita. Tema 284, que é a reformação da súmula 339, inciso 1. O suplente da CIPA goza da garantia prevista no artigo 10, inciso 2, alineado à DCT, a partir da promulgação da Constituição de 88. Tema 285 também é um tema novo. Deve ser considerada a redução ficta da hora noturna para efeito de fixação do intervalo intrajornada do empregado que cumpre jornada durante o período noturno. Tema 286, reafirmação da súmula 8. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando for provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Tema 287, e o nosso penúltimo, é a reafirmação da súmula 156 do TST, a extinção do último contrato de trabalho, é da onde se começa a fluir o prazo prescricional da pretensão em que se objetiva a soma dos períodos descontínuos de trabalho. E o nosso último tema 288, que é a reafirmação da OJ 97. O adicional noturno integra a base de cálculo das horas extraordinárias prestadas no período noturno. Espero que tenham gostado. Eu sei que ficou um episódio mais longo, mas tivemos diversas teses vinculantes novas do TST e é importante conhecermos todas as teses. E até o nosso próximo episódio. Deixem seus feedbacks, curtam, compartilhem ou entrem em contato conosco caso tenham alguma dúvida. Beijos, tchau, tchau, até a próxima! Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.